Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 37 e 38 do curso de Biologia 2 e iremos falar das angiospermas. Bom, as angiospermas surgiram há aproximadamente 140 milhões de anos atrás e é o grupo o maior grupo vegetal do mundo, pois tem a maior adaptação vegetal no grupo dos vegetais, pois são os mais complexos. O apogeu das angiospermas foi na era cenozoica, porque coevoluíram com os mamíferos e os insetos polinizadores. As novidades evolutivas das angiospermas são justamente as flores e os frutos. São as novidades que as gimnospermas não tinham. Os frutos têm como função a proteção da semente. E 90% das plantas que a gente se alimenta é justamente as angiospermas. Então, elas são muito importantes para todo o processo de alimentação mundial. Bom, a gente tem que sempre se lembrar disso aqui, ó. O esporófito, por meiose, gera o gametófito. O gametófito, o esporófito gera por meiose o gametófito. O gametófito gera gametas, onde ocorre a fecundação e gera o embrião depois do esporófito. Então, para gerar o esporófito, para gerar o gametófito, é por meiose. O esporófito gera esporos. Os esporos geram o gametófito, o gametófito gera gametas. Então, o esporófito gera por meiose os esporos, os esporos por mitose geram os gametófitos e os gametófitos por mitose geram os gametas. Então, vamos para o processo de formação do saco embrionário. O que é o saco embrionário? É o gametófito feminino. Perceba que um gametófito de uma flor tem o estigma, o estilete e o ovário. O ovário fecundado gera o fruto. O óvulo fecundado gera a semente. E todos os óvulos dentro têm a osfera, que fecundado gera o embrião. Então, perceba que o ovário, dentro do ovário, seria o gametófito, que ocorre o processo, gametófito seria isso aqui, que o processo de mitose gera os gametas. Então, são 4 células por meiose. Aqui está aqui seria justamente, seria o ovário, seria o gametófito feminino, que gera meiose, gera os esporos, que geram posteriormente o megasporos. 3 células degeneram e que é o gametófito feminino. Com o gametófito feminino, por mitose, gera a osfera, 2 núcleos polares, antípodas e sinérgies. E aqui está justamente o micropília. Então vamos lá. Dentro do óvulo está ainda imaturo. Então tem um mega esporo. Então o óvulo você estaria com uma mega esporo, que por mitose gera a osfera, que gera os núcleos polares, o saco embrionário, então tem a osfera e as sinérgides e as antípodas. E aqui está o tegumento 2M. O que é o tegumento? É a semente. E para o gametófito masculino, perceba que você tem o estame, que é 2N, portanto é esporófito. Você gera uma célula-mãe, que é o microesporo. Por meiose tem o microesporos. Os microesporos geram os gametófito, que é o grande pólen, e o grande pólen gera os gametas, que tem a célula geradora e a célula do túbulo, que forma o tubo polínico. Então aqui está o grão de pólen. O grão de pólen tem os núcleos gaméticos e tem um núcleo vegetativo. Então os núcleos gaméticos são 2, e o núcleo vegetativo é aquele que forma o tubo de pólen, que vai se encontrar com um óvulo. Vamos para o órgão reprodutivo da flor. Você tem aqui o masculino, e aqui você tem o feminino. O masculino é constituído pelo antério e o filete. E o feminino é o estigma, estilete e ovário. Cada ovário tem óvulos dentro que podem ser fecundados e gerar semente.
O conjunto do estigma, estilete e ovário é o pistilo, e o conjunto do pistilo é o gineceu. Já o conjunto dos estames é o androceu. Ali embaixo você tem as sépulas, o pedúnculo e o receptáculo, e tem as pétalas. As pétalas, o conjunto é a corola, e o conjunto das sépulas é o cálice. Bom, aqui está a formação do tubo polínico. Perceba que você tem a célula germinativa e ali você tem justamente o grão de pólen. Então, aquele núcleo vegetativo forma o tubo de pólen, o núcleo do tubo, e aqui estão as duas células espermáticas, os dois gametas. E vai se encontrar aqui, ó, justamente com o micropília. Essa micropília aqui vai ter as células, vai ter as sinérgidas e a oosfera, onde ocorre a fecundação, que é uma fecundação dupla, nunca se esqueça disso, é uma dupla fecundação. Então aqui está ocorrendo a dupla fecundação. Primeiro você fecunda a oosfera, e que gera o zigoto, e o segundo núcleo do grão de pólen fecunda-se com os núcleos polares, formando um núcleo do endosperma que é 3N, que é nutritivo. Então, o fator evolutivo para a formação do endosperma é justamente a maior dispersão e a maior capacidade nutritiva para o embrião. Vamos aqui para o processo de fecundação. Aqui está o grão de pólen, ele chega aqui no estigma, ocorre o processo de reconhecimento enzimático e membranário, ocorre a formação do tubo polástico, tem as células gaméticas e os núcleos polares. Aqui ocorre o núcleo vegetativo, onde forma justamente o tubo ponílico, ocorre a fecundação, tem o endosperma, tem aqui o zigoto 2N e tem a micropília, onde se encontram. Esse zigoto forma o embrião, que posteriormente forma, aqui vai ter o fruto e a semente. A semente, dentro da semente tem o embrião, que é o 2N, o endosperma, que é o alimento do embrião, e o tegumento. O que é o tegumento? É justamente a sementinha, é a capa que protege a semente. Após a germinação da semente, ocorre aqui a formação da planta adulta, que é majoritariamente um esporófito, não gametófito. Somente o gametófito é só nas briófitas. Então, aqui, você tem o núcleo endosperma. O endosperma é só o nutritivo para o embrião. E os tegumentos seria só a sementezinha, ok? Vamos para os exercícios. Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. Baseados nos elementos listados na figura, responda ao que se repete. O que ocorre com o ovário após fecundado da flor? O ovário sempre forma o fruto. Considerando que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas deste mecanismo de fecundação é favorecido? Perceba que aqui está o antera e aqui está o estigma. Perceba que esse estigma aqui está mais alto, portanto dificulta a fecundação aqui dos grãos de pólen. Já nesse daqui, o estigma está mais superior do que o antera está mais superior que o estigma, portanto aqui é favorecido pelo tamanho mesmo, pelo tamanho linear. Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectrófago que se alimenta de néctar que poderia polinizá-la. Justifique sua resposta levando em conta uma adaptação desse animal relacionada à capacidade de polinização da flor. Em A, perceba que o néctar está lá embaixo, poderia ser um beija-flor principalmente, portanto é uma ave o beija-flor, pois o néctar está muito profundo, dificultando animais que não têm um bico tão longo para conseguir esse néctar e assim polinizar essas plantas. Vamos para assinar a alternativa que representa uma estrutura reprodutiva exclusiva das angiospermas. Bom, das angiospermas, o grão de pólen já tinha o tubo polínico já tinha nas gimnospermas, o endosperma secundário já tinha nas gimnospermas, é justamente o saco embrionário, letra D. A figura representa esquematicamente uma flor, sim.
Analise a posição em relação à representação da flor. Vamos ver. O esquema representa uma flor hermafrodita. Sim, tá, os dois sexos. Verdadeiro, portanto, você pode cortar a letra A, pode cortar a letra C, só fica com a letra B, letra D e letra E. O receptáculo floral em algumas espécies pode se desenvolver e originar frutos. Verdadeiro. Portanto, 2 está verdadeiro. A flor esquematizada é típica do grupo das gimnospermas. Falso, falso, falso. Então, tudo que tem 3 você corta. 3 você corta, 3 você corta. As pétalas podem servir como elementos atrativos no processo de polinização. Exato. Então, fica 1, 2 e V. 1, 2 e V. 1, 2, portanto, letra B para a segunda questão. Unicamp 2016. Segundo o modelo que determina a identidade de órgãos florais, os genes estão arrojados em 3 regiões sobrepostas, e cada região compreende 2 vertículos adjacentes. Uma combinação única de genes determina a identidade do vesículo. Se, por exemplo, a região de atividade B é ausente, os vertículos serão especializados apenas pelas regiões de atividade A e C, e a flor conterá apenas sépulas e carpelo. Analisa a alternativa correta. Na presença de genes apenas nas regiões A e C, a flor produz pólen. Bom, A e C seria a letra B para essa questão, 3 da Unicamp. 4. Na reprodução dos vegetais como sementes, ocorre a denominada dupla fecundação. Isso significa que as células envolvidas na reprodução dividem-se 2 vezes consecutivamente. Não. Um dos núcleos espermáticos funde-se ao núcleo da osfera e forma um embrião 2N, e o outro núcleo espermático funde-se aos 2 núcleos polares, resultando no endosperma 3N. Correto, letra B. 5. Unifesp 2015. Alguns animais alimentam-se exclusivamente de frutos, frugívoros, outros animais apenas de sementes, granívoros. Alguns pesquisadores defendem que a granívora surgiu antes das frugívoras na evolução das interações biológicas na Terra. Assim, também consideram a granívora como tipo de predação e não de herbivania, como pretendem alguns pesquisadores. Apresente uma evidência com base evolutiva e biológica que apoia a hipótese de que a granívora tenha surgido antes da frugívora. Bom, as gimnospermas surgiram primeiro que as angiospermas, portanto, os animais que se alimentam de sementes surgiram logo, têm sua base evolutiva mais longo do que os animais que se alimentam de frutos, porque justamente pelo o desenvolvimento temporal das gimnospermas, ela surgiu primeiro do que as angiospermas. Não se esqueça que as angiospermas surgiram só há apenas 140 milhões de anos atrás, enquanto que as gimnospermas estão desde o período do Mesozoico. B. Explique por que a granívora é considerada um tipo de predação e por que a frugívora contribui para a manutenção das espécies vegetais do planeta. Bom, quando os animais comem as sementes, eles estão comendo embriões, portanto, isso é uma predação contra as árvores. E o processo de frugivoria mantém as espécies vegetais, porque quando os animais se alimentam de frutos, eles acabam dispersando as sementes, em que podem germinar em ambientes longe da planta ou da árvore materna. Assim, não ocorre o processo de competição pelo mesmo espaço, assim favorece a manutenção das espécies vegetais no planeta. 6. FUVEST 2012. O coqueiro Coccus nuclear é uma monotilecônica de grande porte. Suas flores também, depois de polinizadas, originam o chamado coco verde ou coco da vaca. O coco da Bahia é um fruto ou uma semente? É um fruto. Copio a frase do texto acima e justifica a sua resposta. Então, isso aí eu vou deixar vocês fazer. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!